Olá, boa noite. Entrando ao vivo, me organizando aqui. Muito bem, entrando ao vivo. Olha só, o pessoal chegando. Vou acenar para vocês. Oiê, oiê. Vem chegando, vai se acomodando. Acho que tem um delayzinho aí. Vocês estão me escutando? Me escuta bem? Faz um sinalzinho para mim. Sim? Escuta bem? Um joinha para mim? Sim, que bom. Muito bem, vão chegando. Aproveita para pôr aí no aviãozinho para chamar os colegas, chamar familiares, chamar colegas de trabalho, amigos, chefes, enfim, todo mundo que precisa aí escutar um pouquinho desse tema, né, de saúde mental tão importante. Vamos chegando, já estamos ao vivo. Renata, Gus, Débora tá aí, Joyce tá aí, que legal. Muito bem, essa live vai ficar gravada, aí depois a gente disponibiliza aí esse conteúdo, que com certeza vai ser um conteúdo super rico, para vocês também poderem compartilhar, né, com seus colegas, e também voltar nele quantas vezes for necessário para se aprofundar, né, para rever os insights que teve, para conectar pontos, enfim. Então, obrigada a você que está aqui hoje, está entrando no Instagram do Instituto Internacional de Segurança Psicológica para acompanhar a live com a gente. Eu sou Patrícia Anstra, eu sou idealizadora e sou sócia fundadora do Instituto Internacional em Segurança Psicológica, sou psicóloga organizacional também, e em 2019 eu me formei na primeira certificação em segurança psicológica que existia no mundo, né, com o Dr. Peter Cavalier, que desenvolveu este programa, que foi reconhecido também pela doutora Amy Edmondson, que é cientista, pesquisadora e cientista comportamental, e que, na verdade, foi quem descobriu aí, estruturou o modelo da segurança psicológica nas organizações, levando ao mundo aí esse conhecimento, né, essa estrutura e tudo mais que hoje se fala tanto. E naquela época eu decidi que eu ia trabalhar com isso a minha vida inteira, levando esse tema para as organizações, apoiando principalmente no desenvolvimento de negócios saudáveis, de negócios corajosos, né? E a gente sabe que isso só é possível se a qualidade das relações ela também é funcional, né? Se ela também é saudável, ainda que diante de todos os desafios mais complexos que o mundo esteja trazendo para a gente, ainda que diante das metas cada vez parece que são mais impossíveis de alcançar, né? Ainda que diante de pressão de resultados, porque isso sempre vai existir. Né? Mas acreditando que é possível a gente alcançar altos níveis de performance, altos níveis de desempenho, de realização, sem que as pessoas caiam no caminho, sofram, sem que as pessoas comecem a sangrar, né? Então, esse é o trabalho do Instituto, que há 3 anos forma profissionais no tema de segurança psicológica para levar esse modelo para dentro das organizações, e também desenvolve soluções customizadas para apoiar as organizações corajosas, né, que estão afim ali de enfiar o dedo na ferida para fazer com que conversas corajosas aconteçam, né, para fazer com que às vezes essas conversas mudem rumos, né, de discussão, mudem rumos de decisão, né, mudem rumos de desempenho, proporcionando um ambiente de aprendizado, né, para todo mundo, e um clima positivo para todo mundo. Então,
apesar desse tema existir desde a década de 90, ele é muito recente no Brasil, né? Ele chega com tudo na pandemia, onde está todo mundo muito adoecido, né? Adoecendo, e muito se confunde com saúde mental, né? Muito se confunde esse tema da segurança psicológica com lugar de acolhimento, com lugar de escuta, né? E não é, né? Não é saúde mental, não é acolhimento, não é sobre isso, né? Então, pensando justamente em levar para vocês, né, que curtem a gente, informação de qualidade, informação né, mais esclarecida, eu escolhi o mês de janeiro para poder fazer essa série de 3 lives, que é o Janeiro Branco, que atenta, né, a importância da saúde mental para o mundo, né, para a gente poder falar sobre isso, especialmente nas organizações. Então, só que são séries de 3 lives aí com temas bem diferentes, que vão trazer uma perspectiva diferente sobre saúde mental para você, uma perspectiva de que saúde mental é resultado de um sistema coletivo quando ele funciona bem, né? E que quando esse sistema coletivo funciona bem, a gente alcança padrões de desempenho e de realização mais altos, maiores, e impacta o nosso entorno. Então, para fazer isso acontecer, eu vou mediar algumas conversas com convidados todas as quartas-feiras de janeiro, como se fossem painéis, aqui no Instagram do Instituto, começando nesse horário, às 19h19. E para aproveitar que você já está aí, né, pega seu caderninho, pega sua água, que a gente já vai começar, compartilha aí com todo mundo. E assim, eu estava pensando que hoje, antes de chamar os convidados, hoje é um dia muito, muito, muito especial para a gente começar, né? Porque não tinha melhor dia do que hoje. Porque hoje, dia 17 de janeiro de 2024, foi aprovado pelo governo o projeto de lei que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. O que isso significa? Significa que virou lei falar sobre saúde mental nas escolas. Viva, porque esse dia chegou, né? Então a gente vai começar pela base, formando cidadãos psicossociais, saudáveis, com recursos emocionais para ter uma vida com menos sofrimento. Então, no painel de hoje, o tema é esportes de alta performance, saúde e resultados de times. E para falar sobre isso, eu vou chamar 3 especialistas em seus temas, que também são esportistas profissionais, para conversar comigo. Então vamos lá. Eu vou chamar Alexandre Carmona, tá aí, Ale? Renata Meneghello, Débora Queiroga. Vocês estão aí? São todos os 3 atletas certificados pelo Instituto Internacional em Segurança Psicológica. Então deixa eu ver aqui se eu acho vocês. Dá um alô aí para mim, Renata, Débora. Carmona. Ale, qual o perfil que você tá, Ale? Oi! Alô, boa noite. Tudo bom, Débora querida? Tudo e vocês? Tudo bem? Hey! Tudo bom? Tudo bom? Me escutam bem? Escuta, um pouco travando para mim. Não sei se para Débora tá travando um pouquinho o seu. Não, Deixa eu ver. Agora melhorou? Tá travando Vamos lá. Cadê o Ale, hein? Cadê, Carmona? Dá um oi para mim aí para eu te chamar. Aê, te convidei, Ale, vê se você entra. E aí, vamos conversar sobre esse tema? Vocês viram que dia importante o dia de hoje? Necessário, né, Paty? Necessário Finalmente. começar da base. A gente que fala tanto sobre erro, né? Sobre como a gente lida com falhas nas organizações.
E pensar que a gente tem esse sistema de ensino que ainda tem a prova, ainda tem a média para passar, né? Ou seja, falar desse lugar que ainda tem a pressão dos alunos e também dos professores é muito bacana. E dentro Que bom. de casa, né? Então agora a gente vai formar crianças e adolescentes que também vão ser capazes de levar conhecimento para dentro de casa, né? E de repente mudar toda uma geração, né? Então acho que isso é tão importante, isso se conecta tanto com o esporte, né? Estou tão afim dessa conversa hoje, gente. A Lê disse que não está conseguindo participar. Ale, me dá um toque aí, ó. Vou te chamar Carmona. Opa, Paty, eu tô Oi, só me vendo na tela, não tô vendo nem você e a Renata. não? Será que é a configuração aí do seu Instagram? Será? Ah, o Ale. Ah, O Ale entrou. apareci. Tudo bem, gente? Tudo Vem, bem? Boa Ale, quanto noite a todos. Quanto tempo? tempo, Paty? Obrigado pelo convite. Mil desculpas, mas é a segunda rede que eu busco aqui e tá picotando. Eu desliguei e liguei o celular de novo para ver se não é isso, tá? Então eu Tá espero dando que. certo. Então que bom. Então acho que é isso Escutando. mesmo. Rê. Gente, vocês se conhecem? Olha só que encontro, hein, de atletas. A gente se conheceu no Summit do ano passado, Foi, né? foi no Summit, exatamente. Nós três, né? Que Depois eu lindo. acabei conversando mais com a Rê, né? Só que a gente não teve Sim. oportunidade ainda. A Rê ainda não foi jogar golfe lá comigo. Fica o Ainda convite não. também. Como assim ainda não foi? A Débora A já Débora foi? também não. A Débora Ah, também está convidada. Você também. Então, ah, assim, para ver o projeto rodando ali. Vai ser muito legal. Muito bom. A gente vai chegar nisso. Teve um dia que era o plano e teve um temporal. Então também mudou a Exato. data. A gente É. que lida com esporte que tem a ver também com a natureza, né? Tem toda essa questão da agenda. E ainda não deu certo. Mas vai rolar, Lê, esse ano. Vai tá sim. bem. A Débora eu não conversei ainda a respeito, mas com certeza também. É porque eu tô Então, em vamos ver se a gente BH, marca. Ah, você tá em aí BH? complica um pouquinho a Não, mas tudo logística. bem. Complica nada, a gente dá um jeito aí. Acho, acho, A gente faz uma acho um campo de vaquinha pro golfe por aí. Eu não sei. Suaco. Gente, prazer imenso estar aqui. O nosso papo vai ser muito rápido, porque passa assim o tempo, né? E eu tô aqui muito para escutar a perspectiva de saúde mental de vocês, né? À luz, né, de resultados de times, de performance, trazendo aí o conhecimento que vocês têm sobre segurança psicológica, como é que tudo isso se conecta, né? Ajudar quem está aqui com a gente. Então, eu queria fazer uma passada rápida para vocês se apresentarem e também falar que esporte vocês estão representando aqui hoje, que máximo, né? Vamos lá, Débora, pode ser com você, depois a gente faz, né, o Ale e a Rê? Vamos lá. Claro. Eu sou a Débora Queiroga, sou ex-atleta de natação do Minas Tênis Clube, sou facilitadora em segurança psicológica de times e saúde mental nas organizações, trabalho com desenvolvimento humano para situação de enfrentamento e mentoria de atletas, mulheres expatriadas e indivíduos que estão em busca de propósito. Uau! Obrigada, Débora. Vamos lá na sequência? Quem vai? Ale, Vai? vai Eu? lá. Bom, eu sou Ale Carmona, eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional, tenho uma empresa chamada Tria Desenvolvimento e Ale Carmona como mentoria. Papéis no mundo, né? Eu coach há 17 anos que eu atendo, né? E trabalho com consultoria para empresas familiares, facilitação de grupos e eu sou constelador também, né? Constelação principalmente focada em a carreira em negócios, né? O esporte que eu represento, que eu falo aqui, é o golfe. O ano passado, eu com dois grandes amigos, acredito que eles estejam assistindo também, o Bruno e o Léo, nós fundamos uma empresa chamada Brasil Golf Business, que é a minha terceira empresa, que ela utiliza o golfe como ferramenta colaborativa, né? Então ela utiliza o golfe para desenvolver as pessoas, as organizações. E eu jogo golfe há 3 anos que eu jogo, né, que eu treino e jogo, participei muitos de torneios, aí fui campeão latino-americano em 2021, né, de um torneio específico. O ano passado eu não participei de alguns torneios, mas não tanto quanto 2021, né? Então eu estou representando o golfe aqui, falar um pouquinho sobre isso. Muito bom, gente, tá cheio de fã de vocês aqui. A Débora é o máximo, o Ale é incrível, a Renata é tudo. Rê,
Conta de você. Eu sou consultora em desenvolvimento humano, também faço coaching de executivos, trabalho agora com coaching de times e equipes. Sou parceira do Instituto desde a primeira certificação internacional. Faço facilitação usando a segurança psicológica de base, né? E hoje a gente está vendo o quanto isso se tornou uma filosofia para os times e para as empresas, para buscar criar ambientes assim capazes de diminuir a ansiedade e fazer com que as pessoas possam aprender, trocar e trazer relações mais humanas, né? Então esse é um pouco do meu modelo de agir, o meu propósito de vida, que é humanizar esses lugares e trazer o potencial humano aí na sua máxima potência. Ai, que querida. Obrigada. Né? Então, acho que esqueci de falar essa parte, Isso. né? Eu sou velejadora, fui atleta pan-americana em 2003, representei o Brasil em Santo Domingo. Na vela todo mundo conhece essa história, mas na última medalha a gente conseguiu, por uma falha, um erro, uma coisa de comunicação, a gente não conseguiu dar andamento a essa medalha, fiquei em quarto lugar. Mas retomei esse esporte, que sempre foi minha paixão, e hoje trago também esse olhar aí de como é que os times podem performar dentro de um barco à vela, né? E o que a vela pode ajudar e apoiar a construção de uma consciência de confiança coletiva e de ampliar o diálogo das equipes. Ai, demais. Olha, eu estou muito feliz que vocês toparam essa iniciativa. Eu sei que foi de uma hora para outra, né? Mas assim, vocês viram como não tinha, né? Melhor momento para a gente falar sobre isso e começar. E eu estou muito curiosa para ouvir vocês, especialmente vela, golfe e natação, porque a vela a gente tem, quando a gente pensa em vela, às vezes a gente pensa em algumas pessoas no barco, mas assim mas automaticamente vem uma pessoa no barco, né? Velejando. Então, assim, eu quero entender de vocês onde que está o coletivo, aí onde que está o colaborativo, aí onde que está essa coisa do diálogo, essa coisa de estar atento um para o outro, e como é que tudo isso se conecta com saúde, com alta performance. E para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Sobre o olhar de atletas, de esportistas que vocês são e facilitadores dessa abordagem da segurança psicológica, o que é alta performance? Renata, quer começar e a gente passa? Pode ser. O esporte de alta performance ou alto desempenho, ele tem muito a ver com a gente ter uma modalidade que a gente possa, de fato, medir o resultado do atleta ou de um grupo. Então, assim, isso depende de cada modalidade, tem elementos mais importantes para uma modalidade do que outras, mas o que se espera é que esse atleta, ao longo do tempo, ele consiga sustentar um resultado. Então, aqui a gente está falando, não é do esporte recreativo, né, mas de algo que a gente consiga medir o antes e o depois. A questão é, a expectativa que se gera em cima desse atleta, principalmente numa alta competição, né, o holofote, ele triplica de tamanho. E a gente só esqueceu que tem um atleta ali, um humano no meio dessa história toda, que precisa sustentar toda essa questão emocional e esse equilíbrio mental para poder seguir performando. Então, eu acho que aí a gente já começa a primeira ligação, né, do que esse atleta, qual que é a habilidade que ele tem que desenvolver quando a gente fala de sustentar resultado. Muito bom, obrigada. Alguém para complementar? Vai entrando aí, a gente vai fazendo essa distribuição de fala. Eu posso falar uma coisa? Só um detalhe, um insight que eu tive, assim, porque o velejar, né, a gente está falando de 3 elementos aqui, né? É ar, né? A natação, a água, né? E o golfe, terra, né? Então, assim, é interessante até o que a gente pode trazer aqui de contribuição nesse sentido. Mas, para mim, a questão de alta performance é alcançar e sustentar, né, resultado extraordinário. Então, e assim, quebrando, né, padrões comuns de desempenho que a gente conhece em todos os campos. Então, a gente vê isso na educação, vê isso dentro das organizações, no esporte. E cada esporte tem a sua característica, né, tem seu ponto. Então, por exemplo, eu precisaria pensar, por exemplo, sobre o tênis. Como que o tênis eu olharia para isso, né? Como, né, o velejar, que eu conheço um pouquinho, que a Rê, né, já colocou, a gente trocou um pouco de figurinha. No golfe, o golfe ele é um esporte muito individual nesse sentido, né? Mas o interessante do golfe é que você joga com qualquer pessoa, qualquer nível, e você pode ganhar, né? Ou você pode ganhar ou você pode perder. Então eu posso jogar com uma pessoa profissional,
como existe um handicap, né? Conforme você vai jogando, o handicap vai baixando, que seria a sua vantagem de tacadas. Então, por exemplo, pega um mau dia do Tiger Woods, e ele joga 73 tacadas, e uma pessoa joga 100 e poucas tacadas, quando abate a vantagem, pode ser que essa pessoa ganhou. Então, ele gera essa conexão entre pessoas. Quando nós montamos a empresa, né, para trabalhar o golfe como ferramenta colaborativa, existe um jogo que chama Scramble, ou Best Ball. Então, a gente sai em times, né, a gente sai em 4 pessoas, né, um que joga mais, 2 intermediários e um que nunca jogou, por exemplo. E todo mundo bate a bola. E nós escolhemos em grupo qual é a melhor bola. E dali, nós batemos a próxima bola. E dali... E nessa, até hoje, a gente já fizemos 16 encontros, né? Sempre nós superamos o campo, sempre nós superamos o nosso próprio recorde, né? Jogando junto. Né? Então isso... do que o time junto ali está entendendo que é a melhor para o time ir avançando mais. Exatamente. E não é porque eu fiz, né, a formação de segurança psicológica e eu utilizo a segurança, sou um facilitador de segurança psicológica, que eu implantei isso no golfe, eu vi isso nesse processo. Esse olhar, então, né? assim, esse olhar, por exemplo, de assumir risco, né? O golfe se assume risco todo momento, né? Eu passo aquele lago ou não passo? Eu faço um layup, eu jogo a bola mais para frente e gasto uma tacada ou não? Sim. Sabe? E aí, em grupo, a gente faz isso, então a gente tem a apreciação, a gente tem a reação a erros, a gente tem o pedir ajuda, tudo encaixa. E aí, a gente fala assim, no final, quando a gente faz o debrief, a gente fala, tá, mas se a gente faz isso no campo, por que a gente não faz na empresa? Se quando a gente está com empresários, se a gente jogando junto com o empresário, a gente joga melhor, por que o empresário, que é uma profissão tão solitária, a gente fica tão solitário? A gente escolhe ficar no solitário, a gente não colabora. Isso, né? A gente escolhe. Essa coisa de que é solitário é uma crença, né? Tão exatamente. Ale, eu vou pegar teu gancho, passar a bola para a Débora, porque você já introduziu alguns elementos. Eu queria, Débora, ouvir de você também desse olhar. Como é que a natação ou como é que o esporte de alta performance trabalha esse modelo, né, da segurança psicológica? Ou quais são os elementos, né, que estão ali presentes no dia a dia? Se você puder trazer alguns exemplos de como se pratica isso. A natação é um esporte individual, mas que é treinado em equipe, né? Exato. E se for levar em consideração, é muita dedicação, muito esforço e rentavelmente não é igual aos outros esportes, né? Então, para ter uma alta performance, você precisa de desenvolver metodologias muito específicas para extrair o máximo e um time multidisciplinar também, né? Não adianta achar que é só um atleta, só o técnico, tem que ter toda uma equipe por trás. Demanda muito esforço, muita dedicação, muito foco. E, por exemplo, na vela, a Renata comentou que por um erro ela perdeu a medalha, mas são várias oportunidades até conseguir acertar. O golfe também. A natação, assim como a arte marcial, uma perda de foco, um erro, acabou. Então, entendeu? Então, é muito complexo, é muito desafiador, sabe? Você tem que você tem que estar se sentindo pertencendo a um grupo, confiar naquele grupo, aprender, saber com quem que você contribui. É muito complexo, mas extremamente prazeroso, principalmente para quem gosta, né? Sim. Agora, a gente tem o exemplo da Simone Biles, né, que aconteceu bem numa época de pandemia. Estou aqui pensando que também é um esporte individual, né? Assim, você está numa performance, enfim, de desempenho individual, mas que coletivamente eles levariam uma medalha também para o país ou não, na maior competição de esportes de alta performance do mundo, né? Então, o quanto que e por trás, obviamente, tem essa equipe que é multidisciplinar, apesar dela estar ali sozinha, acho que como a natação, como o golfe, tem toda, né? Mas isso impacta no coletivo, né? Então, assim, queria escutar de vocês um pouco como é que funciona. Quem é que lembra quais são os dois comportamentos-chave que precisa acontecer em time? Chamado oral, hein? Quem aqui lembra? A Renata vai, levantou fala. O dedo, fala vai, deixa eu acho que esse caso da Simone que você colocou, alguém aqui até colocou, né, o quanto o esporte de alta performance ele é ou não é saudável. Eu acho que existe a métrica da modalidade a ser preenchida, né, a ser cumprida, mas existe a zona de controle do atleta.
E nada mais, né? A própria Simone, ela levantou essa questão, olha, a minha zona de controle é até aqui, hoje eu não estou pronta, né? E acho que tem uma provocação importante aqui, que é o seguinte, mesmo esse esporte sendo individual, e vocês terem falado que a vela se imagina uma única pessoa com um barquinho, tanto o golfe quanto a natação, principalmente a natação, se a gente pensar em travessia, a gente tá em conexão com o ecossistema, né? Assim como numa organização. Então, a gente não consegue, eu, pelo menos como atleta, olhar o esporte como individual. Não é um jogo de 0 ou 1 ali, né? Mas, enfim. Eu acho que, assim, os padrões que você me perguntou, né? Os padrões de times de alto desempenho testados pelo Google são dois, que é os dois comportamentos. O equilíbrio de fala, né, entre as pessoas do grupo e uma média alta de sensibilidade social que diz respeito a você não necessariamente falar como você está se sentindo, mas você intuir e sentir o que aquelas pessoas estão passando, né, o que aquele grupo está passando e tomar a frente de determinadas decisões a respeito de um tema. Então, significa que se a gente faz parte de um ecossistema, ainda que o esporte seja individual, eu também preciso estar atenta e atento ao que está acontecendo ao meu entorno para eventualmente mudar a rota da minha decisão, né? Ou impactar, né, o entorno ali com alguma decisão, né? Ser impactado ou impactar. Né? Como funciona no ecossistema de uma organização? Ale, Débora, é isso? Sim. Como é que isso. Golfe, natação, conta pra gente. Não, tem um ponto muito interessante, essa questão de o que vai deixar interferir, né? Para você mudar as métricas e tudo. Eu estava numa palestra com uma atleta de natação mesmo, ela comentando que eles têm o grupo de WhatsApp dos atletas. E aí tinha um que estava treinando muito bem, todo mundo assim, nossa, ele vai conseguir pegar o índice e tudo. E aí ele nadou, o pessoal não via ele nadando, estava todo mundo concentrado para a própria prova, mas alguém colocou no grupo assim, ele não conseguiu. Isso já estimulou todo mundo, falou assim, nossa, se ele que estava bem não conseguiu, sabe? Então, assim, e aí, como que recupera? Sabe? Até onde vai deixar o quê? Então, tem essas estratégias todas do meio externo, tá interferindo e estratégias para superar esse tipo de coisa, né? Perfeito. Ale, acho que você ia falar. É uma curiosidade do golfe, né, para trazer isso aqui para as pessoas, é que o golfe, até assim, nos Estados Unidos é muito comum, né, dentro de uma contratação, quem joga golfe jogar antes para conhecer a pessoa, porque o campo, a gente fala que o campo entrega a pessoa, sabe? Então essa capacidade de leitura, né, então, por quê? Porque o golfe tem 18 buracos, a média ali de um jogo de golfe com 2 pessoas é em torno de 3 horas e meia, 4 horas. Quando a gente está jogando em 4 pessoas, já joguei um golfe de 7 horas, né? Então, assim, você conhece muito, por isso que fala que é um esporte de networking, né? Porque você conhece muito a pessoa naquele momento. A pessoa entrega, porque uma hora ela mostra quem ela é, joga o taco, bate o taco no chão, né? Então, dentro de uma equipe, ou quando você está jogando, intuir como a pessoa está se sentindo e apoiar, muitas vezes eu saio de lado, assim, sabe? A pessoa tá indo para pro buraco junto, né? Tá indo pro buraco. Literal. E assim, o golfe, literalmente. E o golfe, assim, são 18 buracos. Às vezes já joguei, assim, 17, 16, brilhantemente, e no 17 eu estourei. Acabou. O golfe é por uma tacada, né? Aí você bate uma bola na água, aí fica nervoso, parou para pensar, erra de novo. Então a questão de você conseguir voltar, sabe? Por isso que, às vezes, são crenças, né? As pessoas às vezes não conhecem o esporte, mas é um esporte de altos e baixos muito grande, muito grande. E eu estou escutando vocês falarem, não tem como, eu não sou atleta, né, de nenhum esporte assim de alta performance, eu joguei muito vôlei, eu acho vôlei uma coisa belíssima, fiz muitos e muitos e muitos campeonatos de vôlei, ainda assim para mim é uma coisa mágica que acontece, especialmente essa leitura de campo, né, e como as pessoas dialogam ali sem precisar falar, né, para que aquelas bolas aconteçam, aquelas jogadas incríveis aconteçam, às vezes dá certo, às vezes não. Eu queria, Rê, que você pudesse contar para a gente, porque você mencionou que por uma falha de comunicação, né, vocês não levaram a medalha. Então, o que você puder contar para a gente, obviamente, desse seu caso, né, de experiência, que retrate aí esses dois comportamentos, né, e de repente, se você pudesse voltar no tempo, né, o que
que você acha que o grupo podia ter feito diferente? Então, eu sempre gosto de falar assim, tá? Porque daí vem a frase do Seth Godin, né? Ah, Se o erro não é uma opção, o sucesso também não é, né? E a gente, de fato, aprende no esporte desde cedo que aquilo é uma experiência, não é uma falha que vai te banir o resto, né? Levar o seu nome o resto da vida. Mas naquele caso em específico, que até tem um bem atual, mas aquele caso em específico, eu não imaginei que fosse necessária uma manobra e a gente não conversou. E o barco, ele é um pouco escorregadio e eu realmente caí do barco. Só que no que eu caí do barco, o barco virou. E aí não foi tempo suficiente para a gente desvirar a ponto de chegar antes de um determinado país. E aí foi uma consequência de resultados que deu essa medalha, esse quarto lugar. E tem um lugar, um recente, né? Então eu e o Rodrigo, acho que ele está aqui também. Nós somos vice-campeões brasileiros e campeões do Master. Agora, recentemente em Porto Alegre, a gente liderou um campeonato de quase 9 regatas, todas as regatas. Só que na última a gente quis pegar uma rajada e aí a rajada veio de um jeito que a gente não imaginava. A gente ainda se falou e aí a gente capotou e por uma combinação de resultados não ficamos com a liderança do campeonato, mesmo ganhando mais do que 26 regatas da competição. E quando termina, a gente está tomando decisão o tempo inteiro no esporte. E não é só sobre a medalha, é sobre que decisões você toma e que consequências você está assumindo a partir do momento que você toma essas decisões. Então, quando você está num ambiente seguro, com a tua equipe, você tem essa confiança social, e aí a gente tem todos os outros padrões mesmo de time de alta performance testados pelo Google, né? Quando a gente entende o impacto do nosso trabalho, o significado do nosso trabalho, tem confiabilidade na equipe, tá disposto aí a ter clareza do seu papel, do que você precisa fazer, quer dizer, a segurança psicológica, ela tá no caminho, né? Então, eu acho que muito mais do que um exemplo de falha é o que a gente aprende desse exemplo, né? E a Vela, acho que traz uma coisa muito bacana, até no capítulo que a gente escreveu no livro, né? O livro colaborativo do Instituto, a Vela traz a questão dos erros. A gente tem 3 tipos de erros que a doutora Amy traz na segurança psicológica, né? Quer dizer, um erro previsível dentro de um cenário que a gente prevê, faltou um checklist ali, eu esqueci de um determinado equipamento do barco, o barco quebrou na água. Depois você tem o erro previsível dentro de um cenário complexo. Caramba, o vento mudou e eu não fiz a leitura do cenário, né? E aí você tem o erro que é inteligente dentro de um cenário extremamente complexo, que é aquele, caramba, tentei pegar a rajada, mas deu ruim, né? O que eu aprendi daquilo? Será que eu precisava pegar? Será que tudo bem eu terminar a competição ali, eu já estava mais seguro? Então, que risco da gente ter no que é importante, né? Assim, se a gente está falando de performance sustentável, falar sobre sobre o que é imprevisível, sobre as decisões que eu estou tomando com base no que chegou naquele momento, é tipo uma informação de mercado, né? Eu estou aqui pensando, ouvindo vocês, e eu já quero fazer a conexão com as organizações, né? Por conta de tempo, inclusive, porque é uma delícia aqui, o Instagram derruba a gente. Débora, Lê, Rê. Eu trabalhei numa empresa que era líder de enxaguante bucal. E estava tudo muito pronto para lançar, né, o primeiro enxaguante bucal sem álcool. Até que a empresa que não era líder de enxaguante bucal foi lá e pá, lançou sem álcool, né? Então, isso tem a ver com, tipo, a rajada de vento que veio. O que o esporte de alta performance pode ensinar para gente dentro das organizações? Quem quer começar a falar? Não sei Eu gostaria. Vamos Por lá. exemplo, muitas vezes na natação tem uma linha de corte para você permanecer ou não no clube. Então, aí tem a última competição antes de você saber se você vai ficar ou vai embora. Às vezes você não ganha medalha, não fica na colocação que o clube, a instituição estipulou. Só que você faz o seu melhor resultado da vida. E aí? Você acha que o maior adversário é você mesmo ou é o outro? Isso pode ser replicado na organização, nessa situação que você trouxe agora? Sim. Diante de metas claras, de cortes claros, né, aquele sistema de avaliação de desempenho, de conversas, de tudo mais, às vezes você fez o seu melhor
né? E ainda assim você está abaixo da expectativa de uma organização, né? Ou dentro da expectativa do time. Mas tem os imprevistos, né? Que fazem com que a gente precise funcionar e se autorregular de um jeito, né? E ainda mais socialmente, assim, para justamente poder encontrar soluções diferentes, né? E aí Plano B, né? aprender e tudo mais. Então, o que funciona, né? Acho que quais são os exemplos que vocês podem trazer para a gente aqui, para quem está escutando, do que funciona e do que não funciona, né? Trabalhar com analogia de esportes aí dentro das organizações. Por que É eu mais, trouxe essa pergunta rapidamente? Porque a minha provocação aqui não basta o RH ou o líder falar, vamos lá, fazer um team building e colocar todo mundo saindo atrás, corre, pega a bandeira, né? Então, assim, Uhum. o que funciona, o que não funciona? Ale, é acho mais que fácil falar o que funciona, né? o que funciona? Vai, Bem, eu pensei que não funciona. É, Então, vamos lá. bora. não, fala que então posso falar o que eu acho que funciona, porque para mim assim a esporte de alta performance é a melhor analogia que tem para o mercado, sabe? Só que tem que vir, acho que de alguém que é do esporte, né? Alguém que consegue fazer um deparo ali, consegue explicar, por exemplo, tem uma ligação muito forte, né? Para mim, por exemplo, esporte de alta performance tem a ver com foco, tem a ver com disciplina, com muita disciplina, com muito treinamento e desenvolvimento, com aprender a receber feedback, sabe? Trabalhar com eficiência e eficácia. Então, isso, né? E você querer vencer. Só que o resultado você não controla. Você não controla isso. O que eu vejo é assim, você chega, igual a Rita falando, muda o vento e tal. E assim, dentro de um campo seguro, e quando você fala, eu sou de alta performance, somos de alta performance, nós jogamos o jogo, joga o jogo dentro de um time de alta performance, dentro de um campo seguro, e aí tem que ter um aspecto para mim que é fundamental, que é a diversão, sabe? Divertir, né? Eu já perdi a diversão no golfe várias vezes, assim, em torneios, sabe? Teve uma hora que eu falei, puta, eu tô aqui no meio da natureza, essa coisa é fantástico, é um privilégio estar aqui, é de agradecer a Deus de estar aqui, eu tô aqui, e apaga, perde tudo, sabe? Você perde. Né? Ao mesmo Perfeito. tempo você entra em flow, né? Já entrei várias vezes em flow, mas e aí às vezes eu saio disso para poder perceber e falar, putz, olha essa árvore, olha que coisa maravilhosa, olha como, sabe? E às vezes a gente perde isso, sabe? Então, Será que Rei, Débora, será que vocês conseguem ajudar a gente a construir, né, os exemplos de vocês, assim, mas construir em cima dessa fala do Alê, trazendo a positividade pro exemplo? Eu sempre gosto, Paty, de trazer, o Ale trouxe eficiência e eficácia. Eu acho que o atleta de alta performance, ele tem a autoeficácia. E a autoeficácia é a capacidade dele de se ver capaz de realizar aquilo lá na frente, lá no futuro. Quando a gente pega os programas de coaching, aí a gente fala de técnicas de visualização. E a inteligência positiva, junto com aí, o complemento de segurança psicológica, trouxe uma história com o basquete. Então, eles dividiram grupos de jogadores que têm a mesma capacidade técnica com cestas de 3 metros. Alguns foram lá, teve um grupo que testou, e teve um grupo, fisicamente, jogou as cestas, e teve um grupo que só mentalizou eles fazendo o movimento e acertando a cesta. E aí teve um dia de checagem para ver como é que desempenhavam esses grupos. A diferença daqueles que treinaram fisicamente o arremesso foi coisa muito, muito pouco diferente de quem visualizou. Foi algo em torno de 20% e, enfim, 23% e 20%. Então, essa questão da autoeficácia, desse poder de imaginar um futuro provável, possível, é algo que as organizações gostam muito de ter atletas no time, né? Que são pessoas mais com uma atitude positiva, entusiastas e resilientes, né? Para testar. Perfeito. Obrigada. Isso pode ser construído também, né? Ah, Essa questão pode ser construída também. Então, essa mudança de mindset, de preparação para planos B e ficar mentalizando, isso também pode ser construído. Isso é uma coisa legal, porque os líderes podem começar a desenvolver isso nas equipes, independente de serem atletas ou não. Apoiando para superar crises e dando essas técnicas todas. A Renata trouxe uma super bacana. de visualização, né? Que eu Visualização. ver, por exemplo, um atleta de salto triplo faz muito, né?
né, antes de pular, já está ali se visualizando, dando aqueles saltos, né? O de Sim. salto em vara, também a gente vê muito isso. Mas eu quero pedir para vocês construírem em cima da fala do Ale, porque sobre eficácia, performance, desempenho, disciplina, tudo isso a gente, né, é base, né, para um atleta de alta performance, assim como dentro das organizações a gente tem. Só que dentro das organizações a gente foca muito nisso e as pessoas sangram. Né? E essa é uma live de saúde mental e o Ale trouxe a questão da positividade. Então, eu gostaria de convidar a Renata e Débora para construir em cima dessa fala do Alê, né, sobre aonde entra a importância da positividade, né, e como é que isso se conecta com saúde mental e com resultado de time, com colaboração e tudo mais. Na formação de ambientes menos tóxicos, né? Quando você tem um ambiente tóxico, você adoece, você pira, aí abala o mental, abala o físico, aí cai a performance. Então é muito bacana você primeiro gostar do que você faz, igual ele falou, encontrar felicidade no que você está fazendo, mas não é todo momento que você vai ter felicidade naquilo que você está fazendo. Então, os momentos que você está em baixa, como que você vai passar para a próxima fase? Eu acho que entra muito a questão dos líderes também, o papel da liderança nisso aí, sabe? De escutar, de liderar de fato, de dar feedback, é, fazer todo mundo sentir pertencendo àquele time, sabe? E eu acho que faz uma diferença bacana para a questão da manutenção da saúde mental e evitar um ambiente tóxico que vai levar justamente para o lado oposto. Então, criar um ambiente positivo de aprendizado, né, de Sim, diálogo, inclusive de desenvolvimento do desempenho, aí, né, por aí. Okay? é por aí, e de aproveitar a questão igual a Renata já trouxe também, que você aprende com o erro. Não é descartar a pessoa, é ter consciência, bom, ela errou aquilo, dificilmente vai errar de novo. O que é que a gente pode aproveitar em cima disso, para que os outros não errem, entendeu? É reaproveitar em cima de tudo que aparece, reinventar. E acho que complementando as falas, eu acho que tem um olhar que a gente pode trazer, que é o olhar apreciativo, né? O olhar da apreciação para complementar a idade dessas equipes. Não é porque eu penso diferente, eu tenho uma formação diferente, que eu não estou contribuindo para o todo, que eu não posso construir um ambiente de aprendizado e de inovação. E a gente já checou, né, o quanto a apreciação ela é a cola aí para a gente ter times com ambiente de aprendizagem. E a gente faz muito pouco, né? Não sei se é cultural, a gente ainda tem essa pergunta a ser respondida, e vem do brasileiro, né, ou do latino, não se vê capaz de se ver potente em algo, mas eu iria por aí. Pela apreciação, talvez, e criando essa dinâmica, né, que vai trazendo as pessoas para esse sentimento, percepção de pertencimento, de que aqui é um lugar permitido, né, para você. Agora, tem um ponto, eu tô vendo que o Ale tá ali para falar, aí eu vou Não, trazer. Não? tô pensando. Achei que você falou, mas não sei se eu vou te interromper. Não. Quando a gente fala sobre reação a erro, isso é muito importante, né? Assim, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente fala muito sobre erros, né? E o cuidado da gente não reduzir segurança psicológica a somente falar sobre erros, né? Então, Sim. quando a gente fala sobre apreciação, sobre outros elementos também. Mas, especialmente, até para quem está escutando a gente, não é sobre falar sobre erros. Né? Porque eu posso ter pessoas que falam sobre erros, mas é como o grupo reage àquele erro. Isso é muito, muito, muito diferente do que eu ter pessoas que falem sobre os erros. Né? Então, eu posso fazer dentro de uma agenda de time 1 minuto para a gente falar sobre os erros, né? E isso não quer dizer nada, né? Nada. Se a gente não reage de uma forma positiva de aprendizado sobre esse erro, ou não escuta, ou não dá bola, ou julga. Então, é como quem está comigo reage sobre o erro, né? Que me permite eu falar sobre ele e a gente gerar um processo de aprendizado dentro do grupo, né? Então, acho que isso é super importante, porque também vai construindo não só essa cola, né, apreciativa, mas esse clima positivo, né, para a alta performance. Faz sentido? Total. Tá.
Legal. E aí, quando a gente fala de alta performance, voltando lá no começo da conversa, né? Então, essa coisa de sustentar resultados, isso é tão incrível, né? Não sei onde que as organizações se perderam nisso, que acham que a alta performance é resultado naquele dia, naquele mês, né? E faz com que as pessoas sangrem, né? E aí no mês seguinte não se sustenta, e no mês seguinte não se sustenta, e depois no outro mês se sustenta. Quanto a gente tá Dobra a falando meta. dobra a meta, né? Eu falo assim para o líder, né? Hoje, se você der um Google hoje em times de alta performance, o que vai aparecer? Esporte. Forte, Não vai aparecer teu exatamente. time. Vai aparecer esporte. Por que vai aparecer esporte? Porque a gente pode aprender demais com esporte, né? Absolutamente tudo Sim. com esporte a gente pode aprender para a organização. Infelizmente não vai aparecer seu time de planejamento financeiro, sabe? No Google quando você der. Então agora eu queria ir para uma conversa, né, para a gente, infelizmente, e já finalizando, porque está muito gostoso, mas eu quero dar um espaço para vocês também falarem sobre onde que te encontram vocês e tudo mais. O que tudo isso tem a ver, né, com saúde mental e com resultado de times? Por que a gente está aqui hoje falando no Janeiro Branco sobre isso? Por quê? Patrícia, para mim o centro de tudo é a segurança psicológica. Quando você está no ambiente, isso pode ser familiar, profissional, social, que se não tem segurança psicológica, impacta na questão da saúde mental. E aí entra aquela coisa, mente sã, corpo sã, mente sã, e aí toda a consequência disso, sabe? Um indivíduo com segurança psicológica, ele consegue ser absoluto, ele confia nele, ele sabe o que ele errou e assumir as consequências disso. Então, eu tenho visto muito pouca gente com segurança psicológica. Isso às vezes vem de pequeno, enfim, em todos os ambientes. E aí acaba tendo esse problema que a gente está vendo aí, de adoecimento, de comparação muito com o outro. Foi até aquela pergunta, o maior adversário é você mesmo ou é o outro? Acaba um comparativo muito grande com quem está do lado, com o colega de trabalho, com tudo. Enfim, é só um ponto de vista a ser analisado dentro do contexto todo. Obrigada, Débora. Como é que, Rei, Ale, vocês ampliam isso para uma visão de grupo? De grupo. Bom, eu posso falar uma coisa a respeito, assim, por exemplo, em relação ao esporte, né, quando a gente fala de esporte de alta performance, de alto rendimento, onde para mim conecta com essa questão da saúde mental e é onde, ao mesmo tempo, a gente faz uma conexão desse depara, né, do esporte para a empresa. Se você olhar, aquele atleta de alto desempenho, de alta performance, ele ama o que ele faz, sabe? Tem que ter uma paixão, sabe? Então, assim, por exemplo, eu era apaixonado pelo pedal até começar a jogar golfe, né? Depois a minha bike, tenho duas bikes, pedalo ainda, mas ela vai ficando, porque cada vez eu quero jogar melhor, cada vez eu quero treinar mais, cada vez eu quero participar de tal coisa, cada vez eu quero conhecer outras pessoas. Então, essa paixão, ela move, né? E aí a gente começa a pegar as competências dentro disso, por exemplo, foco, disciplina, treino. Não tem quem é esportista de alto rendimento e fala, eu nasci com esse talento, né? Não, o talento ele é lapidado. Tudo bem, você pode ter talento, mas você vai suar muito, você vai ter lá. Você pega a PGA, os caras batem 1000 bolas por dia, né? Uhum. E eles estão lá, né? Então, assim, acho que essa conexão, isso que é legal ser visto primeiro, assim, tipo, primeiro, será que eu amo o que eu faço? Será que de fato, né? Aí você vai ver, o atleta de alto desempenho, você vai ver que ele tem uma conexão com o coach dele, com o treinador dele, né, com a equipe dele. Né? Será que eu tenho isso dentro da empresa? Aí eu acho que a gente chega na segurança psicológica, sabe? Então é um conjunto, né, que não é só o campo, mas assim, tipo, eu amo o que eu faço, eu tenho talento para isso, eu utilizo desses... E aí, como é que é a minha equipe? Como que é a minha liderança? Como que é? E aí sim, eu acho que a coisa funciona. E aí a questão da saúde mental, ela vai bem nesse lugar, quando isso aí está tudo desajustado, quando isso está em desequilíbrio. E às vezes é um desequilíbrio, desequilíbrio funcional que fala, né? Não é? É um equilíbrio disfuncional, né? Então, assim, ele é
disfuncional, né? Então, assim, é normal, mas não tá saudável aquilo. É o resultado, né? Saúde mental é o resultado, É o resultado, desse exatamente. tecido social. Rê, eu sei que você está pronta para falar, mas assim como uma rajada de vento, eu vou virar o seu barco. Eu vou fazer uma pergunta, desconstruir o que você estava pronta para dizer, talvez. Eu. Mais uma rajada de vento, não. Uma rajada de vento, não. Um atleta de alta performance dentro da organização não vai fazer nada sozinho. É o high potential, é o high performance. Não vai fazer nada sozinho. Não basta ele ser apaixonado pelo que ele faz. Vou provocar, tá? Sim. Ter muita disciplina. Treinar, treinar, treinar. Sozinho ele não vai fazer nada. Nada. Aonde está o tecido social, a importância do grupo, da dinâmica de um grupo para que isso aconteça? Porque ele sozinho não é nada dentro da organização. Não, e essa era uma das falas que eu ia ter na questão do como é que não dá certo, né? Um atleta de alta performance, se ele focar 100% na produtividade, ele vai esquecer as pessoas que estão por trás, né? Para atingir o resultado. Não vai dar certo. Se ele for extremamente, assim, se não tiver o respeito mútuo pelas pessoas que trabalham com ele, e às vezes ele nem tem equipe, mas é numa relação cross com uma outra área, também não vai funcionar. Se ele não apreciar o que tem de diverso, né, dentro da equipe ou dentro da empresa, também não vai funcionar. Então, trazendo a questão do grupo, a segurança psicológica, ela é quase que, na minha visão, né, uma filosofia de trabalho onde a gente cria ambientes para que as pessoas assumam riscos interpessoais. Sejam eles escalar, se posicionar, montar um time, conduzir uma ação. Eu acho que aí onde o atleta tem que focar o seu caminho. Não é no resultado por si, né? Muito pelo contrário. É no resultado por meio das pessoas e na colaboração com as pessoas para que elas atinjam esse resultado. Então, é olhar aí para o time ou para a equipe, entender o que eu tenho de recurso, o que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho de habilidade dentro do meu grupo e liderar mesmo esse time para que juntos eles tenham consciência do que precisa desenvolver lá na frente. Porque dentro de um grupo a gente tem aí pessoas com mais conhecimento e menos conhecimento, né? Eu gosto sempre de trazer aquela frase dos maias. Estamos todos no mesmo espaço, mas nem todos no mesmo tempo. E aí o atleta, ele muitas vezes ele está nesse nível do alto e o baixo, mas ele lida com esse equilíbrio emocional. E quando a gente fala da a saúde mental nada mais é do que um estado geral de bem-estar, psicológico e emocional, onde as pessoas possam produzir e possam entregar para elas e para o coletivo, né, de forma saudável e equilibrada. Isso é totalmente diferente da gente trabalhar com pessoas com transtornos mentais, que não é o que a gente está trazendo aqui. Então, a segurança psicológica, ela promove e fomenta também ambientes de saúde mental, onde esse equilíbrio possa acontecer, né? Não sei se eu respondi. Acho que sim, acho que aqui a gente transitou, né, sobre a questão do indivíduo, né, das habilidades e do impacto do coletivo sobre ele e dele do coletivo. E acho que isso é muito importante, porque, obviamente, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando de como o grupo reage àquilo que eu estou trazendo para o grupo, né? Mas como esse grupo reage pode limitar ou não, né, o meu desenvolvimento interpessoal, né? Então, o meu nível de confiança, como a Débora trouxe, porque eu posso ser uma pessoa muito autoconfiante, né, e não ter nenhuma segurança psicológica, porque o grupo não me dá aquele espaço, né, para continuar me desenvolvendo e muito mais do que se desenvolver, tipo, poder ensinar e aprender com outras pessoas, né, criar coletivamente um espaço sobre isso. Aqui no Instituto, aqui para quem está chegando agora, essa live vai ficar salva, né, para vocês. A gente está aqui com 3 atletas de alta performance, representando vela, natação e golfe, está demais. O Instituto, ele cria soluções, né, para as organizações, para trabalhar o desenvolvimento de times por meio da segurança psicológica. A gente já fez um trabalho com vela, junto com a Renata, né? Então isso foi super legal. A Renata mostrou um case lá no Summit com a gente,
Estamos aí nesse caminho de conhecer a empresa do Alê, né, de golfe, acho que é super legal. E, Débora, vamos pôr todo mundo para mergulhar. Não sei como a gente vai fazer. Vamos bolar Bora alguma mudar, coisa. fazer revezamento. Fazer revezamento, 4x4 no revezamento, ou levar, né, justamente essa conversa sobre, né, o revezamento, que é super importante, porque Sim. é a interdependência acontecendo na prática, né, para que o resultado seja superior à soma, né? Então, assim, das partes, eu acho isso muito incrível, né? Não basta um atleta ser super bom sozinho, se está no revezamento, interdependência, no resultado coletivo não vem. Essa divisão de responsabilidade é tão incrível que as pessoas às vezes fazem os melhores tempos no revezamento e depois não conseguem fazer mais. Isso acontece, eu imagino que tanto na natação quanto na corrida, né? Quando tem esses Sim. revezamentos. Às vezes até o tempo individual, né? Se você somar, são muito bons, mas quando estão juntos não performam tão bem, né? Então, qual que é esse segredo, né? O que acontece dentro de uma dinâmica de grupo, né? Que justamente esse resultado final do coletivo pode ser tão diferente de um resultado quando a gente soma as partes, né? Isso é muito incrível. Exato. Então, nessa intenção, né, de trazer para vocês que estão escutando a gente como é que o esporte se relaciona com saúde mental, com performance de time, como tudo isso pode ser base, né, para desenvolvimento dos times, trabalhando os elementos, fundamentos da segurança psicológica, além da parceria que o Instituto pode fazer com a Renata, com a Lê, né, e com a Débora. Eu queria abrir, nesses últimos minutinhos, espaço para vocês, rapidamente, a gente tem 3 minutinhos, né, para 3 pessoas falarem aqui como que as pessoas podem encontrar vocês também. Comigo é muito fácil, no Instagram. Qual que é teu Instagram? É Débora_Queiroga. Aí tem o link lá que já cai direto no meu WhatsApp, se quiser falar diretamente, ou então no Instagram. Obrigada, Débora. Ale? Então, Para mim, vai. no Instagram. Desculpa, vai lá, Não, pode Lê. falar. Rê, fala. Para mim, LinkedIn, Renata Tracinho Meneghello, ou aqui no Instagram, Renata_Meneghello. E vai ser um prazer. Lá tem o Linktree, tem todos os dados lá, então, para acessar. Para mim, é alecarmona.mentoria, que tem a ver com o meu trabalho de coaching, de mentoria, de carreira, de negócios. E BGB Nacional, que é o Brasil Golf Business, que é esse projeto de levar as empresas e empresários para o golfe e trabalhar um processo colaborativo. Muito bem, estamos chegando ao fim. Rapidamente, alguma corrida de dicas assim para quem está aqui escutando, sair, já fazer amanhã com seus times? Vamos organizar isso. Ale, você, vai, que deu a rodada aí para as meninas começarem. Dica prática para quem está escutando a gente poder fazer a partir de amanhã. Vai alguma? Para mim, assim, quando eu falo de dica, para mim o movimento, como a gente fala de esporte de alto rendimento, de esporte para negócios, é buscar um trabalho, né, com a equipe, alguma coisa que vai ao ar livre, que utilize algum esporte, seja um dos nossos aqui ou outro. E para as pessoas, incentivar o esporte, né? Já que a gente está falando de saúde mental, o esporte é vida mesmo. O esporte é vida, sabe? Precisa. E, então, buscar uma nova habilidade. Eu comecei a jogar golfe porque eu falei, o que é uma coisa totalmente diferente do que eu já fiz? Aí eu caí no golfe, aí me apaixonei. De repente não é na primeira, hoje tem beach tênis, tem uma série de outros esportes que estão aparecendo. Então eu iria por esse caminho. Perfeito. Movimentar o corpo, né? E o líder poder usar esportes que se relacionem com o dia a dia de trabalho, né? Legal. Sim. Débora, acho que ia falar. Eu gosto muito do autoconhecimento e trabalhar a autogestão, né? E descobrir novas habilidades, igual a Ale trouxe agora. Por exemplo, eu tive uma aula de beach tennis, achei muito difícil para mim. E esse ano eu tô pensando em entrar para ver se fica menos difícil. E se eu desenvolvo outras habilidades, eu acho que é interessante, é bacana fazer isso, desafiar. Porque o desenvolver novas habilidades tem a ver com saúde mental preventiva também, Sim, certo? Com Então, isso é certeza. muito legal. Obviamente, a gente está aqui falando de esporte, mas assim, essa intenção, né, de ir, de se desenvolver, de se E desafiar, outra, né? conhecer pessoas novas, né? Por exemplo, eu quando comecei a pedalar,
Meu, assim, eu parei para tomar uma água de coco, sentou umas pessoas, já me colocaram num grupo, eu já fui para outra cidade pedalar. Então, assim, o esporte ele abre um campo, abre um caminho, assim, de pessoas Vira uma novas. Lena Zumba, como que nem assim, quantidade de gente que não conversar com todo mundo. Quem é Aí, você? Dicas práticas. E para mim, é a questão da clareza dos papéis, né? Eu acho que é começar as reuniões trazendo aí quais são as intenções, o que que você espera das pessoas e também olhar para si, né, dentro do autoconhecimento que a Débora comentou, por que que as coisas não estão acontecendo? Qual que é o meu papel, né, nessa história toda? Porque a gente tende a se queixar do outro, mas não olhar, né, o que a gente anda fazendo para que o diálogo não aconteça, para que o aprendizado não flua. E acho que se eu puder deixar uma dica, não é só sobre janeiro essas conversas, né? Eu acho que janeiro veio aí como um alerta, a gente sendo o quinto país mais ansioso do planeta, com o burnout lá em cima, mas é sobre criar esses ambientes todos os dias, né? Porque o estresse ele causa sequela não só para a pessoa, mas para quem está em volta dela no ecossistema. É muito potente a gente falar sobre esses diálogos e poder transformar esses ambientes em todos os 365 dias do ano, em todos os dias. Não esperar só Perfeito. esse alerta Muito novo. importante, né? Isso, acho que essa lei traz aí, né, essa importância da gente falar sobre isso todos os dias, porque vai impactar, obviamente, nos nossos comportamentos, na nossa tomada de decisão, na forma como a gente se relaciona, né, na nossa qualidade de vida no geral, na forma como a gente E produz, atividade né? física é todo dia também, né, Paty? A sugestão aí, a recomendação. Da recomendação. É, Muito o bom, diga, esporte é Lê. uma terapia, né? O esporte, ele é uma terapia. Então, assim, por exemplo, o golfe, ele tem muito estratégico. Você tem que ficar 13 tacos para escolher, sabe? Então, ele é um esporte que ele oscila muito emocional e o sensorial. Eu jogo muito andando. Então, assim, imagina você andar os 8 quilômetros, né? Com taqueira e tudo mais. Então, assim, o tênis, ele é um esporte também que mexe esses três centros, mas ele é mais sensorial, né? Você fica ligado. O golfe você para. É. Então, assim, né, você pega a natação, ela envolve, a água envolve a gente. Ela é o maior esporte de conexão com você, né? A água, ela te O útero. abraça. Né? Exato, vai pro Mas, útero. gente, olha, vai Exatamente. cair Tá. essa live, né? Então é isso, sabe? Eu acho que é buscar também um esporte que conecta com aquilo que você precisa, com você. Perfeito. Nossa, quantas dicas aqui. Acho que daria para a gente fazer uma live 2 disso a partir desse ponto. Janeiro Branco, mês da conscientização, da importância da saúde mental para a vida. Estou muito feliz que a gente fez uma live que não fala de doenças, que esse é o padrão, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente está sempre falando sobre o padrão de doenças, transtornos mentais, e hoje a gente trouxe um tema completamente diferente para trabalhar a prevenção, né, apoiado aí em umas dinâmicas sociais, dinâmicas de grupo, né, então muito bacana. Minha dica para quem está escutando é, se você faz parte de um time, não fique esperando que esse time se resolva e seja bom para você, né? Você tem corresponsabilidade em fazer isso acontecer. Se ninguém fala sobre isso, você tem a responsabilidade de puxar esse assunto. Se não, sai de onde você está, seja feliz em outro lugar, né? Mas não fique esperando seus colegas e o líder, né, ajustar o ambiente para ser mais interessante para você, né? Você faz parte disso, você é tão responsável quanto. Então, para a saúde, né, para a sua saúde, para a sua felicidade, para a saúde e bem-estar de todo mundo que está ali com você, aprendendo com você também. É isso. Assumir riscos é um esporte, como diz a Mafalda, né? O maior esporte da vida é falar, era assumir riscos interpessoais. Estamos aqui, então. Muito obrigada. Quarta-feira que vem a gente está aqui com um tema sobre saúde mental. Um treinamento só não basta. Vamos falar sobre saúde mental como parte das estratégias de negócios para sustentabilidade mesmo da saúde financeira e emocional das pessoas. Um beijo, gente. Gente, Beijo. obrigado, gente. Adorei. Beijo também. Beijo.